gente, eu sou a Laís e sejam muito bem-vindos ao Colecionando Planetas. No vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa que acho que todo mundo estava me pedindo lá tanto no Instagram quanto aqui quando eu fiz o vídeo de refazendo capas. Aliás, se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar o link de todas as minhas redes sociais aqui no box, que eu vou ensinar pra vocês os meus truques para fazer uma capa com vetor pelo celular, um aplicativo grátis. Algumas coisas são pagas nele, mas eu vou ensinar vocês a fazer com tudo grátis. Gente, é muito fácil, vocês vão ficar passados com o tanto que é fácil fazer uma capa dessa, então bora lá. Primeiro de tudo, vocês vão abrir aqui o aplicativo do Canva. E aí você vai ali em cima na busca e vai colocar capa de livro. Se você pesquisar para livro, não vai aparecer o formato certo. Ele se vai abrir assim em branco. Só apertar em cima. Você vai ali no cantinho da tela, no mais, e vai abrir essas opções. E aí você vai pesquisar menina. E aí vai aparecer alguns vetores ali embaixo. Você vai escolher assim o que mais te agrada. Eu escolhi a menina de camisa amarela, que eu achei que ia ficar legal na minha capa. E eu coloco ela ali em cima e já dou uns ajustes mais ou menos do tamanho que eu quero que ela fique. E aí eu vou perto em cima da tela para mudar a cor, né, ali. E eu vou escolher a cor que eu acho que fique melhor, só movendo aquela bolinha branca. E aí você já vai escolhendo. E eu escolhi esse cinza. Se você deixar assim branco, não ia ficar bom para botar um texto, porque ia ter que colocar um preto no texto, né? E aí eu coloquei o texto, isso aí eu botei um nome qualquer, que foi de uma música que eu tava ouvindo. E aí depois você vai ajustando o texto e vai pesquisar ali uma fonte para esse texto. Eu coloquei a Amantic, eu não sei dizer esse nome, que é a minha fonte padrão para esse tipo de livro com vetor. Eu acho ela bem divertida. Mas assim, você vai do seu gosto. Tô só mostrando mais ou menos como é que faz. Vocês fazem do jeito que vocês quiserem. E aí eu tô ajustando mais ou menos o tamanho que eu quero que fique a imagem da menina. Eu gosto de deixar nessa fila indiana sempre as palavras, digamos assim. E a menina do lado grandona é algo que eu gosto mesmo. E aí eu mudei a cor do texto pra branco. E aí eu coloquei mais texto, né? Porque eu fui colocar o meu nome. Botei ali Laís Mesquita. E aí como é que você faz? Você vai diminuir o tamanho da letra. Ah, sim, eu usei a Cinzel, que é uma das fontes também que eu mais gosto. E eu vou diminuir o tamanho da fonte, da letra no caso, e vou dar o espaçamento, que eu acho que isso dá uma cara de uma capa mais profissional. E eu gosto desse efeito, então eu sempre faço. E aí você ajusta, né, ali o tamanho do espaçamento que você goste. Isso é bem livre, é seu critério para fazer. E eu vou ajustando as coisas da fonte. Quando eu termino, eu gosto de olhar se tá tudo harmônico. E eu achei que precisava de mais alguns elementos, então eu pesquisei ali coração, que é uma das coisas que eu costumo pesquisar. Já tem esse no balão é o que eu costumo usar sempre. Só que eu tava vendo que não tava combinando, não tava legal. Então eu fui lá e pesquisei coroa. Vou colocar uma coroa na cabeça dela. Acho que vai ficar legal. Testei uma coroa que ela tá preta aí e eu vou mudar a cor dela pro branco, que eu acho que vai destacar melhor e combinar melhor com as cores que já estão. Fui testar na cabeça dela e aí ficou muito em cima, ficou cortando a coroa e eu não queria isso. Então eu abaixei um pouquinho a boneca, ajustei a coroa na altura mais ou menos e girei ela. Você gira naquela bolinha ali que aparece tipo uma roda e eu tirei ela porque eu não gostei do jeito que ficou. Então você vai fazendo e vai testando o que dá certo, o que não dá numa capa. Voltei a pesquisar a coroa e eu peguei essa coroa laranja que tava grátis. Grátis significa que você não precisa ser prêmio nem pagar nada, né? E então eu uso sempre esses porque eu não pago. E aí eu peguei lá a coroa, diminuí o tamanho dela, dei uma girada pra ela ficar meio tortinha e fui tentar colocar ela num lugar que eu achasse que ficasse bom. Fui testando, aí achei essa posição que eu achei que ficava bom. Eu percebi que a boneca ainda estava muito em cima e estava cortando a coroa, então eu diminuí a boneca de novo, ajustei a coroa, mas eu gostei mais dessa, então eu não excluí como eu fiz com a outra, eu só tentei ajustar mesmo pra ficar do jeito que eu queria. Só que eu percebi que a capa ainda estava muito muxoxa, aí eu pesquisei linha
Porque vai aparecer uma coisa que eu vou usar aqui, que eu já conheço esse truque, que é tipo uns pontinhos do lado, olha aí, vou mostrar pra vocês. E eu vou mudar a cor dele também pro branco, vou dar uma inclinada, vou ajustar pra ficar ali, tipo, chamando a atenção pra cara dela. E eu ajusto direitinho do jeito que eu acho que vai ficar legal, né? Vou testando. Tô modificando a altura do texto, porque esse texto não tá me agradando. Eu acho que a boneca tá chamando muita atenção e o texto tá assim apagado. Tipo, ninguém vai ligar pra esse texto, que é o título, que é uma das coisas mais importantes. Então eu comecei a procurar fontes. Vocês vão ver que eu vou precisar várias diferentes. Por quê? Porque eu não tava gostando do resultado. Então eu fui modificando e testando, sabe? Nada é realmente fixo, você pode se dar liberdade. Então eu achei essa, que é a Bebas. Vocês podem pesquisar Bebas ali. Bebas é a primeira a aparecer, eu acho. Que tem algumas variações dela, mas acho que essa é a primeira. E eu comecei a pesquisar um lugar certo que eu achasse que ficasse harmônico o texto. E eu fui mexendo, encontrei um lugar que eu gostei mais e eu coloquei adicionar texto, porque eu vou botar um subtítulo. Eu quero ensinar vocês a fazer uma capa completa, com título, subtítulo, nome do autor. Então, eu coloquei, ele já fica nessa fonte padrão. E o que eu vou fazer, né? Vou modificar a fonte, vou usar a cinzel. Por que eu usei a cinzel? Porque ela já tá no meu nome, o nome do autor. Então, vai ficar mais harmônico, não vai ficar tipo 3 fontes diferentes, mais uma boneca cheia de elementos, então não vai ficar pesado a imagem. Eu diminuí ali e posicionei ali em cima. Só que eu percebi que a coroa estava em cima, essa bendita coroa, sempre me dando trabalho. Então, eu abaixei mais a boneca, abaixei a coroa, né? Dei um ajuste para ela não ficar em cima do texto. Ajustei direitinho a inclinação pra ficar do jeito que eu queria e fui ajustar o texto. Gente, essa linha vermelha significa que é a metade da página, ela é tipo uma linha guia. Então, se você não tem noção da metade da página, use essas linhas guias que quando você chegar no meio, ela vai aparecer e você vai saber, tá? E aí eu ajustei o texto direitinho, cliquei fora da página, aparece tipo uma setinha ali em cima, eu aperto nessa setinha e pronto, tá pronta a capa maravilhosa.